Boa tarde, eu sou a Lohane, esse é o Thales, e nós vamos falar hoje sobre o nosso projeto, que é Inovação para desenvolver estratégias e produtos educacionais no ensino de biologia para a comunidade surdo-cega. O nosso orientador é o orientador Dr. Agrinaldo, e vou ressaltar que esse trabalho ele ainda se encontra em desenvolvimento. Então, o que é a surdo-cegueira? A surdo-cegueira é uma condição em que uma pessoa ela tem a perda tanto da visão quanto da audição. Pode ser por fator congênito, ou seja, ela já nasce assim, ou fator que aconteça ao longo da vida, tanto que ela pode perder primeiro a audição e posteriormente a visão. E com isso, essas pessoas elas enfrentam diversas dificuldades, tanto na comunicação, acessibilidade em diversos setores. E trazendo para o cenário brasileiro educacional, é aí que eles se encontram uma dificuldade maior, porque hoje em dia ainda não há profissionais capacitados dentro da escola para receber esse público, não há materiais para ajudar no ensino desse público e também não há acessibilidade estrutural. E, com isso, mostra que a carência disso tudo cria um entrave muito grande para a educação dessa comunidade surdo-cega. E, pensando nisso, o nosso objetivo foi pesquisar a fundo com essas pessoas o que poderíamos utilizar para desenvolver materiais dentro da biologia para que atenda o ensino deles. A nossa metodologia ela foi baseada de uma maneira qualitativa, onde foi feita entrevistas com 2 alunos surdo-cegos, para a gente ter uma confidencialidade desses materiais. E, através disso, esses dados foram submetidos à análise de Kipperdorf e Bardeen, que ajudaram na compreensão e análise dos conteúdos. E também, a primeira fase após a entrevista, foi a transcrição dessas perguntas, em que as respostas tiveram divididas em 4 eixos temáticos, que foi no apoio à inclusão, acessibilidade dos materiais, metodologia de ensino e sugestões para melhoria. E, através disso, que a gente está desenvolvendo os nossos materiais dentro do ensino de biologia. Boa tarde. Aqui são os resultados de discussão. A primeira parte, apoio à inclusão. Dessas 15 perguntas, tinha algumas que era para identificar o nível de escolaridade desses 2 estudantes, dessas 2 pessoas surdo-cegas, também para entender as suas dificuldades, para que a gente pudesse construir os materiais. No primeiro tópico, sobre apoio à inclusão. Na esquerda é o primeiro participante, na direita é o segundo participante. Sempre tive apoio, o intérprete estava em sala de aula e eu tinha materiais como apostilas e modelos tridimensionais, o que me ajudava bastante a compreender os conteúdos. Na segunda resposta, a gente já vê o contraste disso da pessoa falando que não tinha intérprete nem materiais adaptados e que dependia dos colegas para obter ajuda. Então, a partir disso, nós percebemos a necessidade dos intérpretes, que por lei é obrigatório, só que na realidade isso não acontece, e a gente percebe isso por conta da disparidade social, porque a primeira entrevistada morava em uma área nobre, no Distrito Federal, então na escola pública que ele estudou tinha intérprete, e na segunda já não tinha. Agora, baseado na acessibilidade dos materiais, que o participante 1 ressaltou que, embora os materiais fossem adaptados em termos de visualização e acessibilidade, ele ainda sugeriu que as imagens precisassem de mais contraste. As pessoas surdo-cegas, elas ainda conseguem enxergar minimamente, a grande maioria ainda retém 5% da sua visão, então eles conseguem enxergar borrões, e se tiver um alto contraste, ela vai conseguir enxergar melhor. Em 2023, o Ministério da Educação publicou um documento sobre a produção de materiais didáticos para pessoas com deficiência visual, e esse é um dos tópicos que é levantado, a necessidade de contraste das imagens.
E o segundo participante disse que não teve acesso aos materiais, o que dificultou a compreensão. Então, o segundo participante foi ainda mais prejudicado, né? Porque o primeiro, pelo menos, ainda teve acesso. Aqui, nessa parte, foi analisando a metodologia de ensino. O primeiro disse que gostava das aulas de ciências, principalmente por usar muitos materiais e imagens, porque a biologia ela tem um alto grau de abstração. Lilian Bassic, a escritora de livros de biologia didáticos, ela diz isso, que como a biologia tem um maior grau de abstração, é necessário mais imagens. E essas imagens também precisam ser adaptadas para as pessoas surdo-cegas. E a segunda pessoa relata que é muito difícil e a professora usava muito quadro. Então, quando a professora ficava de costa, não dava nem para fazer leitura labial, porque quando ela era mais nova, ela ainda conseguia enxergar. Só que com o passar do tempo, a porcentagem de visão vai diminuindo. E sugestões para melhoria no ensino. Ambos os participantes sugeriram melhorias significativas nas adaptações dos materiais, principalmente relacionado a usar os outros sentidos do corpo, porque no meio da entrevista, como era uma entrevista semi-estruturada, teve espaço para fazer outras perguntas e muitas vezes foi relatado que os outros sentidos deles funcionavam muito bem, como olfato, tato, só que eles, nas aulas, eles não tinham a utilização desses outros métodos. E aí, como resultado, esse trabalho ele é do Progrupos, então já tem 2 anos que estamos nessa pesquisa e agora nós estamos na parte da aplicação dos recursos que nós desenvolvemos. Então, a gente fez os recursos focando nos outros tatos e seguindo as recomendações que eles fizeram e também dos documentos normativos. Nesse trabalho é muito difícil encontrar autores falando sobre surdo-cegueira. O que a gente encontrou foi o Garcia, que ele escreve alguns livros sobre isso, ele é até de Brasília também. A gente também obteve conteúdos na comunidade surdo-cega de Brasília. É importante falar que tem uma comunidade disso em Brasília e eles desenvolvem várias atividades sobre isso. Eles vieram até no Instituto Federal recentemente como uma forma de difundir esse conhecimento para mais pessoas conhecerem e entenderem que há essa dificuldade. Então, em síntese, ter mais práticas relacionadas a isso, ter maior difusão de conhecimento nessa área de conhecimento, para pessoas com essa deficiência. E aqui os agradecimentos, agradecer ao edital e as referências. Perguntas? Agrinaldo. Tá, obrigada. Tá. Boa tarde. Eu me interessei por esse assunto porque o meu sogro, antes de falecer, ele desenvolveu um método para treinar cegos e surdos para concurso público, naquela escola que tem na 612 Sul. E ele utilizava muito o tato, né, e o método que ele desenvolveu para ensinar estatística e matemática está lá, né? A gente usou, eu ajudei muito ele a recortar aquelas cartelinhas de isopor, né, para a gente ensinar os meninos estatística e matemática para concurso público. Agora, a minha pergunta é o seguinte:
Vocês já chegaram a algum resultado prévio de material didático para trabalhar biologia com essa comunidade? Porque assim, eu acho que a biologia, para mim, né? Eu sou agrônoma, mas eu trabalhei muito com criança, a gente usava muito tato, né? Eu acho que é uma das disciplinas mais fáceis que tem para a gente trabalhar a biologia, né? Saindo do convencional. E quais materiais prévios vocês já têm, pensando nessa comunidade? Se já tem alguma coisa previamente desenvolvida? Bom, de início foram desenvolvidos 4 planos de aulas com foco no ensino da citologia. E, para quem não sabe, citologia é totalmente abstrata. Então, a gente utilizou o tátil, a gente utilizou o ovo para explicar sobre as células, o núcleo. Para falar sobre a célula vegetal, a gente utilizou os próprios vegetais, porque nada melhor do que utilizar recursos que realmente são verdadeiros diante daquilo. E para explicar as outras coisas, a gente foi adaptando materiais. Tipo, para falar sobre a membrana plasmática, foi proposto utilizar fio de nylon, arroz e sal, para mostrar a seletividade do que passa e o que não passa. Mas esses planos eles estão prontos, só que aí a gente precisa da validação desses estudantes para colocar em prática, né? Aí, então, eles já estão prontos. Na visita que eles fizeram aqui no campus, foi até 2 semanas atrás, né, se eu não me engano, eles conheceram o LARE, que é onde a gente está trabalhando, que é o Laboratório de Realidade Integrada. E lá, primeiramente, eles fizeram o reconhecimento do local, para dizer se o local estava acessível ou não. Mas, nesse dia, não teve como fazer essa validação dos planos, mas eles já estão prontos, só esperando a validação deles para serem colocados em prática. Alguém tem mais outra pergunta? Os dois são do Distrito Federal. O primeiro, ele é morador do Plano Piloto. Ele estudou na escola que ela comentou. Qual que é o nome dela mesma? O nome dela? O Centro de Escola de Deficientes Visuais que tem no Distrito Federal. Isso, ESAV. E a outra pessoa era do Sol Nascente. Então, tinha até a diferença da dificuldade para a gente fazer essas entrevistas, porque a menina, ela veio do Sol Nascente, ela anda de ônibus sozinha e tal, e ela é surdo-cega, então é muito difícil para ela. E a gente vê essa disparidade de oportunidades, né? Porque o primeiro participante, ele está no mestrado na UNB, sendo surdo-cego, e a segunda menina também, ela está cursando letras, português, libras, na UNB também. Então, isso tudo graças à comunidade surdo-cega de Brasília, que chega e pega na mão dessas pessoas e mostra o caminho. A gente acompanhou alguns encontros, a gente também acompanhou com a Dani, da biologia, que ela também é da comunidade, ela é surda. Então,